Você sabe o que faz de verdade um planejador financeiro? Se você pensou em alguém que monta uma planilha, manda cortar gastos ou tenta vender investimentos, você não está sozinho nessa. Durante muito tempo, esse foi o retrato distorcido do que é o planejamento financeiro no Brasil. Uma mistura de conselhos genéricos, promessas milagrosas e vendedores disfarçados de especialistas. Mas deixa eu te contar uma coisa, existe uma outra história, uma história que pouca gente conhece, que pode mudar completamente a forma como você lida com o dinheiro, ou até mesmo com a sua carreira. Eu me chamo Leonardo Gomes, planejador financeiro há mais de 15 anos, com passagens por grandes bancos, ajudei a fundar o Vision das plataformas para planejadores financeiros no Brasil e agora estou à frente da Astera, um ecossistema que une planejamento financeiro, consultoria de investimentos para o cliente, para quem quer organizar as finanças e também formação, estrutura para esse profissional de finanças do mercado financeiro que está em plena construção. Hoje eu quero te convidar para uma jornada que começa com uma revolução silenciosa nos Estados Unidos, atravessa décadas de desafios aqui no Brasil, passa pela minha própria virada de chave e culmina na criação de um novo modelo de atuação profissional mais ético, mais humano, mais estruturado. Então, se você trabalha com finanças ou tem interesse em trabalhar com finanças, ou se você quer contratar um planejador, um profissional de finanças ou simplesmente se interessa por esse universo, esse vídeo é para você. Mas antes de continuar, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho porque esse tipo de conteúdo não é só educativo, é transformador. Agora sim, vamos voltar no tempo e entender como tudo isso começou. Hoje, quando alguém fala planejador financeiro, o que vem à cabeça da maioria das pessoas? Planilha, corte de gastos, dica de investimento, talvez até aquele papo de pare de tomar o seu café para economizar. Mas o problema não é só a superficialidade, é a confusão real sobre quem faz o quê. Muita gente ainda acha que o gerente do banco é um conselheiro, que o assessor de investimento está ali para te ajudar, quando na verdade muitas vezes ele está te vendendo algo. Outros pensam que o planejador é aquele youtuber que fala de finanças ou aquele coach que promete que você vai enriquecer em 6 meses se você fizer o curso dele. E eu não estou aqui para criticar ninguém, tá? Mas para mostrar que o verdadeiro planejamento financeiro, aquele que nasceu para colocar o cliente no centro da atenção, ainda é pouco conhecido. E pior, ainda é confundindo com coisas que ele não é. Esse ruído é tão grande que muita gente desiste antes mesmo de começar. Pensa que é caro demais ou que é só para quem tem muito dinheiro. Outros acham que vão ser julgados ou que alguém vai dizer o que podem ou não podem fazer com o próprio dinheiro. E é por isso que tanta gente acaba tomando decisões ruins, trocando de carro sem planejamento, investindo sem entender, fazendo dívidas sem saber como vai pagar. Não porque são irresponsáveis, mas porque estão sozinhos, porque não tem com quem conversar de verdade, sem julgamentos, sem interesses por trás. Então, antes de seguir na história, eu quero que você entenda uma coisa. Planejamento financeiro de verdade mesmo, não é sobre cortar tudo. Não é sobre seguir regras engessadas, não é sobre deixar de viver, é sobre ter mais clareza, é sobre escolhas conscientes, é sobre ter um parceiro ao seu lado. Mas para entender de onde isso veio e por que isso ainda é tão mal compreendido no Brasil, a gente precisa voltar no tempo. A gente vai voltar para o fim dos anos 60 nos Estados Unidos, quando um grupo pequeno de profissionais decidiu que dava para fazer algo diferente. Olha só, pessoal, final dos anos 60, hein? A gente está falando de mais de 50 anos atrás. E foi ali que nasceu a semente de uma nova profissão, uma revolução silenciosa que ainda ecoa até hoje. Então, ali no final da década de 60, os Estados Unidos viviam uma grande transformação econômica. Crescimento do consumo, acesso cada vez maior ao crédito, surgimento de novos produtos financeiros e, junto com tudo isso, um problema. As pessoas estavam perdidas. Com tanta oferta, tanta propaganda, tanto interesse comercial envolvido, a pergunta que começou a ecoar era: como o cidadão comum pode tomar boas decisões financeiras num mundo cheio de conflitos de interesse? Foi essa inquietação que motivou um homem chamado Loren Dunton a reunir um grupo de pequenos profissionais, economistas, corretores, contadores e também alguns conselheiros, para discutir uma ideia revolucionária. E se existisse uma nova profissão? Uma profissão que não fosse ligada a bancos, corretoras ou seguradoras? Uma profissão que estivesse de verdade no lado do cliente e não no produto. Esse encontro aconteceu em 1969 e ficou conhecido como o Marco Zero do planejamento financeiro moderno. Um momento simbólico que deu início a uma nova forma de pensar o dinheiro, centrada na pessoa e não na venda. 2 anos depois, em 1971, foi fundada a College for Financial Planning no Colorado. Foi a primeira instituição dedicada a formar profissionais especializados em finanças pessoais. Algo inédito até então. Foi dessa instituição que nasceu, anos mais tarde, a certificação CFP, Certified Financial Planner, que eu tenho inclusive desde 2014, que se tornaria ali o padrão
padrão internacional de excelência para quem atua com planejamento financeiro. Mas a grande virada de verdade aconteceu em 1973. Foi nesse ano que um grupo de planejadores decidiu romper de vez com o modelo de comissões. Eles passaram a atender diretamente os clientes e a cobrar apenas por isso, sem vender produto nenhum, sem receber comissões, sem conflito de interesses. Nascia ali o modelo Fee Only, um modelo simples e revolucionário. O cliente paga pelo tempo, pelo conhecimento e pela orientação do profissional. Só isso. Super transparente, ético, sem interferência do mercado financeiro. Essa mudança redefiniu a relação entre profissional e cliente. Pela primeira vez, o foco real era no que fazia sentido para a vida do cliente e não no que gerava mais comissão. Ao longo dos anos, esse modelo se fortaleceu. Em 1985 foi criado o CFP Board, um órgão que regula e supervisiona a atuação dos planejadores nos Estados Unidos, com critérios rigorosos de formação, ética e responsabilidade fiduciária. De lá para cá, o mercado americano cresceu, se profissionalizou e se consolidou. Hoje existem milhares de planejadores atuando com especializações diversas, seja aposentadoria, sucessão, casais, filhos, empresas, atendendo por hora, por projeto ou por assinatura, sempre com foco no cliente. E sabe o que mais me chamou a atenção quando eu conheci essa história lá em 2011, mais ou menos 14, 15 anos atrás? Essa profissão não nasceu por causa de uma grande oportunidade de negócio. Ela nasceu de um incômodo. Olha só, os primeiros planejadores não queriam abrir um mercado novo, eles queriam corrigir um desequilíbrio. Eles queriam fazer algo diferente, mas queriam colocar as pessoas no centro. Foi ali na época de 2011 que eu entendi que existia uma outra forma de trabalhar, um outro jeito, mais técnico, mas também mais humano e também muito mais ético. E foi isso que me deu coragem para fazer a minha mudança. Enquanto o modelo Fee Only crescia nos Estados Unidos nas décadas de 70 e 80, aqui no Brasil o cenário era completamente diferente. Era outro mundo, outra realidade. O país enfrentava instabilidades econômicas constantes, hiperinflação, mudança de moeda, planos econômicos de emergência. Qualquer tentativa de fazer planejamento de longo prazo era engolida pela incerteza do curto prazo. Nesse contexto, falar em profissional que ajuda a organizar as finanças parecia piada. O brasileiro mal conseguia prever o valor da conta do supermercado no mês seguinte. E quem assumia ou parecia assumir o papel de conselheiro financeiro era o gerente do banco. Mas vamos ser sinceros, o gerente era, na maioria das vezes, um vendedor. O seu foco não era necessariamente ajudar o cliente a tomar boas decisões, mas sim bater meta de produto daquela instituição financeira. Em muitos casos, ele nem tinha liberdade para fazer diferente. Do outro lado, a população cresceu desconfiando do sistema financeiro como um todo. Sem educação financeira, sem referências e repetindo frases como dinheiro não aceita desaforo, melhor deixar na poupança que é mais seguro, investimento é coisa de rico. O que a gente tinha era uma cultura de medo, de escassez e de desinformação. Não existia a figura do planejador financeiro no imaginário popular e pagar alguém para te ajudar com dinheiro parecia absurdo. Mas ainda assim, algumas sementes começaram a ser plantadas. Nos anos 90, surgiram os primeiros profissionais que, mesmo sem metodologia clara, tentavam fazer algo diferente. Economistas, contadores, administradores que ofereciam orientações pontuais, geralmente focadas em orçamento, controle de dívida e investimentos básicos. Ninguém se apresentava ainda como planejador financeiro. Essa expressão sequer existia por aqui. Mas a verdade é que esses pioneiros perceberam algo importante. Havia uma demanda reprimida. As pessoas queriam ajuda, mesmo sem saber exatamente que tipo de ajuda era essa. A virada começou de fato nos anos 2000. Alguns profissionais brasileiros passaram a ter contato direto com o modelo americano. Estudaram fora, buscaram referências e começaram a adaptar o conceito ao Brasil. Nomes, por exemplo, como Jurandir Macedo, foi pioneiro, nesse sentido. Então, esses profissionais, Jurandir e alguns outros, trouxeram junto com o conhecimento técnico uma nova visão de que dava para viver de orientação sem vender produto. E foi aí que a ideia do planejador financeiro começou a tomar forma. Em 2007 aconteceu o grande marco institucional. Chegou ao Brasil a certificação CFP, com a criação da Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. Então essa certificação trouxe padrões técnicos, critérios éticos e a obrigação de atuação com responsabilidade fiduciária. Não era mais só um título, era uma profissão em construção. A partir dali o termo planejador financeiro começou a ganhar corpo. Ainda pequeno, ainda restrito, mas com muito mais legitimidade. E aí vieram os anos 2010, com a explosão dos blogs de finanças, dos canais do YouTube, dos influenciadores falando de investimentos, da digitalização das corretoras e da queda nas taxas de administração. A informação chegou e com ela a consciência começou a crescer. Famílias começaram a procurar ajuda, profissionais começaram a estudar mais e o mercado, mesmo que lentamente, passou a aceitar que existe espaço para consultoria sem conflito de interesse. E eu estava justamente nesse momento, foi em 2011, dentro de um banco, que eu comecei a perceber que aquele modelo de aconselhamento com metas
ferramenta de venda já não fazia sentido para mim. Foi ali que a ficha começou a cair e foi ali que a minha primeira virada começou. Durante muito tempo eu achei que a minha carreira estava traçada. Fiz faculdade de finanças nos Estados Unidos, eu entrei cedo no mercado, comecei no Bradesco, depois fui para o HSBC e como muitos jovens da área acreditavam que o banco era a grande escola, a porta de entrada para o mundo financeiro. E de fato foi. Ali eu aprendi sobre produtos, sistemas, linguagem técnica, como se comportar com clientes, aprendi a vender, a bater meta, a jogar o jogo. Mas com o tempo algo começou a me incomodar, eu percebi que o cliente não era o centro da conversa, ele era o meio pelo qual os produtos passavam, o meio para bater metas do mês, o meio para fechar o número no sistema. Eu comecei a me sentir desconectado, porque no fundo eu gostava mesmo era de ouvir histórias, de entender o que estava por trás dos números, de ajudar de verdade. Mas as ferramentas que eu tinha não estavam ali para orientar, estavam ali para vender. Então foi nesse momento, por volta de 2011, que eu descobri, quase por acaso, um conceito que mudaria tudo: planejamento financeiro independente. Esse planejamento que eu mencionei, que surgiu nos Estados Unidos. Eu li sobre esses profissionais dos Estados Unidos que atuavam de forma ética, técnica e sem vender nenhum produto, que não tinham comissão, não tinham conflito de interesse, que eram pagos diretamente pelos clientes. É o modelo fee only. Aquilo me pegou de jeito. Então eu pensava, poxa, é isso que eu queria fazer desde o começo, mas eu não sabia que isso nem existia. Já teve esse sentimento antes? Então eu comecei a estudar, me conectar com os poucos profissionais que já atuavam assim no Brasil, fazer perguntas, aprender, a modelar, a entender como que eu poderia atuar com isso. Eu percebi que sim, que era possível viver dessa profissão, mas eu também entendi que seria desafiador. E aí veio a decisão mais difícil e mais transformadora da minha vida profissional. Eu pedi demissão do banco. Eu saí da estrutura, da previsibilidade, do caminho tradicional e fui empreender numa profissão que ninguém conhecia direito. Um modelo de negócio que ninguém entendia direito também. E com uma promessa de valor que precisava ser construída cliente por cliente. Então eu comecei muito solitário, muito sozinho, com um laptop, com uma ideia e muita vontade. Meu plano inicial era simples, eu queria atender pessoas comuns, fazer diagnósticos, montar planos, acompanhar mês a mês, mas eu logo entendi que apesar de simples no papel, o desafio era enorme na prática. Se eu vendesse apenas sessões pontuais, eu teria que vender dezenas por mês para garantir uma renda mínima. O ciclo de vendas era longo, o nível de consciência ainda era muito baixo. As pessoas não sabiam exatamente o que esperar de um planejador. Foi que eu comecei a desenhar o meu modelo de acompanhamento mensal por recorrência. O cliente pagava um valor fixo por mês e tinha um parceiro ao lado, um profissional que não aparecia só de vez em quando, mas que caminhava junto. Só que para isso funcionar eu precisava de 3 coisas: uma metodologia clara, uma ferramenta que organizasse os dados e um mercado mais maduro. E foi exatamente nesse momento que surgiu uma oportunidade de mercado. Eu fui convidado a fazer parte da Life Finanças Pessoais, uma empresa que já atuava com um modelo parecido com o que eu acreditava. E ali eu deixei de ser apenas um planejador individual, eu acabei virando sócio do negócio, acabei fazendo parte da gestão e principalmente na formação de outros planejadores. Então isso começou há mais de 10 anos atrás. Então foi ali que eu testei, refinei, escalei o meu negócio e comecei a enxergar que a profissão precisava de muito mais do que boas intenções. Precisava de estrutura. Foi dessa inquietação que nasceu o próximo passo da minha jornada: criar uma plataforma completa, aberta para planejadores financeiros. Então depois de alguns anos atuando como planejador financeiro independente, primeiro sozinho, depois na Life Finanças Pessoais, eu cheguei a uma conclusão que eu mudaria completamente a minha visão sobre essa profissão. Eu consegui entender que esse modelo funciona, ele funciona para quem contrata, funciona para quem entrega, funciona porque transforma a vida financeira das pessoas, mas ele é difícil de escalar. O modelo de recorrência, que é o de assinatura, de acompanhamento, exige tempo, preparo, energia e acompanhamento constante. Não basta só ser bom com números, você precisa organizar bem a entrega, comunicar com clareza, manter consistência, mostrar valor mês após mês. Quanto mais eu conversava com outros profissionais, mais eu percebia que a dor era compartilhada. Todo mundo sentiu o peso de fazer tudo sozinho, de improvisar processos, de criar do zero a cada novo cliente. Foi aí que me veio uma pergunta: e se existisse uma plataforma feita por planejadores para planejadores? Uma estrutura que entregasse tudo o que a gente precisava: metodologia, ferramenta, formação. E foi aí que veio o estalo e foi assim que nasceu o meu Vista. O Vista não foi criado só para ser uma empresa de tecnologia, ele nasceu como uma resposta, uma tentativa de organizar o caos e sustentar um novo patamar de profissionalismo. Então 3 pilares sustentaram essa ideia. O pilar número 1 era uma metodologia clara e replicável junto com o sistema. Então comecei desenhando o que ninguém nos entregava, um passo a passo estruturado para o atendimento, divididos ali por etapas, onde você começa com a visão de diagnóstico, de levantamento dos dados, criação de um plano, acompanhamento, fazer revisões com clientes, isso tudo com roteiros de reunião, templates, checklists, sugestões de tarefas. Isso trouxe segurança para o profissional e mostrava para o cliente que existia um processo em curso. Então o atendimento deixava de ser intuitivo e passava a ser estruturado, previsível e profissional. O segundo passo foi transformar a experiência de
digital. Eu sabia que o Excel já não dava conta, que ele não era a solução, era pesado, manual, difícil de visualizar com o cliente. Então, o Vista nasceu como uma ferramenta prática, visual, interativa, onde o cliente e o planejador pudessem enxergar juntos o orçamento previsto versus realizado, quais eram os objetivos, planos, as metas financeiras, como organizar as dívidas, consolidação ali do patrimônio, fazer um diagnóstico visual com gráficos, insights. Então, o Vista virou o cockpit do atendimento financeiro, virou o painel de controle, o lugar onde tudo ganhava forma. Mas aí não bastava só entregar ferramenta e método, era preciso formar profissionais completos. Então, o planejador não é só técnico, né, pessoal? Como vocês podem ver. Ele é comunicador, é educador, é estrategista. Então, o Vista também virou uma escola. A gente começou a fazer turmas, workshops, mentorias, treinamentos e, o mais importante, uma comunidade. Profissionais trocando experiências, crescendo juntos. Se apoiando no mercado que até então era solitário. E foi aí que algo muito bonito aconteceu. A profissão começou a se reconhecer como uma categoria. Gente boa, com propósito, metodologia, visão, se encontrando e construindo algo maior. Mas mesmo com toda essa estrutura, ainda havia um desafio. O modelo recorrente, por mais transformador que fosse, era artesanal. Cada cliente exigia muito tempo. Cada processo era profundo, mas era lento. Então, para crescer, a gente precisava de mais uma virada, levar profundidade com leveza operacional. E foi aí que nasceu o próximo capítulo dessa história, um capítulo que envolveu grandes parcerias, expansão nacional e uma ideia que mudaria tudo: o diagnóstico financeiro como produto de entrada. Depois de anos atendendo clientes com o modelo de acompanhamento mensal e formando planejadores pelo Vista, uma nova inquietação começou a crescer dentro de mim. Eu sabia que o planejamento financeiro independente funcionava, entregava resultado real, fidelizava cliente por anos, transformava hábitos e decisões, mas também era claro, esse modelo por natureza é artesanal. Cada cliente demanda tempo, escuta, envolvimento emocional. Isso é ótimo, até o ponto que limita a escala de um negócio. Então eu comecei a me perguntar como escalar o impacto do planejamento financeiro sem perder a sua essência. Como manter profundidade, mas com leveza operacional. Como atender mais pessoas sem comprometer a qualidade. Foi nesse contexto que surgiu uma oportunidade que mudaria tudo. A parceria com a Portfel, uma empresa do Grupo Primo. Ali em 2022, final de 2022, a Portfel tinha um ativo poderoso. Milhares de leads qualificados que vinham do Grupo Primo. Gente buscando ajuda real com dinheiro, mas que ainda faltava estrutura para entregar um serviço com metodologia, profundidade e padrão. E foi aí que eu entrei. Eu apliquei um modelo que eu vinha refinando há anos, com um levantamento de dados, de informações, quase como se fosse um diagnóstico inicial, um plano de ação personalizado, um acompanhamento mensal com rituais claros, revisões estratégicas contínuas que eram para ser feitas com os clientes. Então a gente começou a usar a plataforma, a gente adaptou processos, treinamos as equipes e o resultado foi impressionante. Teve uma alta taxa de adesão, muitos clientes engajados, a retenção foi gigantesca, a percepção de valor dos consultores da Portfel com seus clientes foi gigantesca. Então a gente provou que o modelo recorrente pode sim funcionar em escala quando há estrutura, método e clareza. Então com esse sucesso veio a expansão. O Grupo Primo decidiu que a continuidade do projeto aconteceria dentro da Grão, uma empresa do grupo com foco direto em planejamento financeiro pessoal. E ali surgiu uma nova demanda. Além de indicar novos planejadores, também criar um produto mais leve, acessível e escalável. Uma porta de entrada, algo simples, mas poderoso, capaz de gerar valor desde o primeiro contato. E foi aí que nasceu o diagnóstico financeiro como um produto. Então, um raio-x completo da vida financeira do cliente. Ali onde você coleta os dados de forma guiada, onde a análise é feita por planejadores treinados, uma reunião estruturada e com direcionamento para onde deve se seguir, e um relatório com muitos fotos, gargalos e sugestões de qual rota seguir. E ao final, o convite natural para seguir com acompanhamento mensal. E esse produto também foi um sucesso, teve uma alta taxa de adesão, um baixo tempo ali para conseguir executar, trouxe clareza, trouxe escalabilidade para um produto de um atendimento pontual, mas com foco de ter a recorrência e de ter um modelo de assinatura depois. Enquanto isso, a comunidade de planejadores começava a pedir como é que a gente aplica esse modelo na nossa realidade. E foi que nasceu o recurso do diagnóstico automatizado, né, o do diagnóstico financeiro. Então, no próprio Vista, o planejador poderia selecionar um período, clicar no botão e gerar automaticamente um relatório visual completo com análise, gráficos e recomendações. E aí era possível fazer comparativo de orçamento, um painel de gastos, planos, dívidas, patrimônio, identificação de gargalos, sugestões automáticas de próximos passos, um layout mais amigável para uma leitura conjunta com o cliente. Então isso fez com que o diagnóstico se transformasse de fato e se transformou numa ferramenta de vendas, uma ferramenta onde pudesse, para as pessoas que não tinham a clareza de contratar um acompanhamento, pudesse contratar um primeiro passo. E aí com isso o processo ele vira padrão, fica mais escalável e não perde a profundidade, porque tem a possibilidade de continuar com o acompanhamento. Então a gente conseguiu consolidar a ideia de ter o diagnóstico para trazer clareza, engajamento no início dessa jornada, depois uma organização das metas para poder priorizar, para poder de fato tomar a decisão, mudar os hábitos, fazer revisão dos objetivos e também os investimentos, falar sobre proteção, sobre educação continuada. Então é um modelo que permite atender diferentes perfis de clientes, desde o endividado até o cliente de fato investidor, com diferentes níveis de consciência, de renda,
renda, de patrimônio e mantendo o valor central da profissão, ajudar pessoas a tomar decisões melhores com seu dinheiro. Com isso, a gente consegue expandir para que mais pessoas tenham acesso ao que nós, planejadores financeiros, fazemos. Então, isso também fez com que o jogo mudasse um pouco nos últimos anos. Então, foi com essa visão que eu também entendi. Eu não era mais apenas um planejador com a metodologia. Eu poderia ser um estrategista com um modelo replicável. Então, era hora de dar o próximo passo, era hora de consolidar tudo isso numa empresa com propósito, visão e estrutura. Então, foi aí que veio a hora de fundar a Astera. Depois de tudo que foi construído, a jornada do banco, a virada para o modelo independente, criação do Vista, validação em escala com um grande player, veio o nascimento também do diagnóstico. Então, cheguei a uma nova clareza. A profissão já não era mais sobre mim, não era mais sobre o meu atendimento, a minha metodologia, o meu crescimento. Era sobre algo maior, sobre ter uma estrutura que pudesse sustentar o avanço da profissão como um todo. Então, o que começou com um incômodo lá atrás, depois virou um sistema, e o que é sistêmico precisa de uma estrutura à altura. E foi aí que nasceu a Astera, um nome inspirado na palavra grega aster, que significa estrela guia. Porque o que eu acredito que essa empresa representa é exatamente isso. Uma luz, uma direção. Uma luz porque ilumina o que está confuso e uma direção porque aponta caminhos com clareza. A Astera é mais do que uma empresa, é um ecossistema de transformação. Então foi um ponto de convergência de tudo que foi construído até aqui e o ponto de partida para uma nova fase. Então a Astera nasceu com uma estrutura clara, dividida em 3 frentes que se alimentam entre si. Então, de um lado, a gente tem os produtos e serviços necessários para atender todo o perfil de cliente. Então, desde a consultoria de investimento, CVM, planejamento financeiro, temos a área de seguros, de cursos digitais, consultoria PJ. Então, tudo isso engloba o que nós podemos oferecer para o cliente. E tudo isso com um compromisso inegociável, independência total, sem comissão, sem conflito de interesse, sem empurrar produto. O cliente tem um parceiro e não um vendedor. E do outro lado, a formação e estruturação de planejadores. A Astera também é uma escola e uma aceleradora. Para quem está começando, quer dar um passo além da carreira. Então, eu também percebi que em um modelo muito grande, com muitas pessoas, muito provavelmente não conseguiria dar a atenção necessária que precisaria para, de fato, formar esses profissionais. A gente está vendo no mercado hoje escolas que prometem em um mês entregar uma nova profissão. Não é isso que acontece. Então, eu percebi que na Astera eu poderia entregar isso com muito mais responsabilidade, com muito mais técnica, olhando para todos os lados, ferramentas comportamentais, ferramentas, de fato, técnicas também para ajudar o cliente. Foi aí que eu percebi, de fato, que eu poderia estar mais próximo e, de fato, melhorar essa formação que é feita hoje, coisa que eu já não estava mais conseguindo fazer, porque o foco dos outros negócios que eu estava antes era outro. Então, isso tudo através de treinamentos presenciais, online, uma estrutura operacional, comercial, de suporte e de engajamento com esse profissional. Então, mais do que ensinar, a gente estrutura profissionais para que possam viver da profissão com segurança, ética e dignidade e possam atender clientes desde o endividado até o cliente investidor. Então, a gente também atua como plataforma de influência. Você está vendo aqui que eu estou produzindo conteúdo aqui para esse canal. A gente cria comunidades de aprendizado entre planejadores, também com clientes. A gente também leva a educação financeira para onde ela ainda não chegou, para empresas que têm colaboradores e que querem entregar educação financeira para os colaboradores, para a escola, associações, sindicatos, para todo o perfil de empresa. Porque no Brasil, pessoal, a gente não precisa só de mais informação. A gente precisa de constância específica desse tipo de informação. Então, hoje, além de entregar essa parte para o profissional, a Astera entrega um diagnóstico validado, um planejamento financeiro com acompanhamento, consultoria de investimento, e a gente faz tudo isso com tecnologia, com inteligência estratégica e com uma equipe formada dentro da nossa cultura, dentro de casa. Então, hoje nós temos um sistema vivo de transformação, de fato, para o profissional, para quem quer atuar e também para o cliente final que quer melhorar, ter mais segurança e sua independência financeira. Então, a gente está vivendo um momento único da história dessa profissão. O consumidor está cada vez mais consciente, vai ficar mais consciente, a desbancarização vai crescer, a tecnologia permite ter mais acesso e os profissionais estão acordando. Então, a profissão de planejador financeiro independente está entrando na fase adulta aqui no Brasil. Não como uma tendência, mas como uma resposta consolidada às dores reais das famílias brasileiras. E a Astera está pronta para ser protagonista nesse movimento. E se você chegou até aqui, você já entendeu. O planejamento financeiro independente não é uma ideia nova, mas no Brasil ele ainda está em construção. Então foi preciso muita coragem para romper com os velhos modelos, foi preciso tempo, teste, método, estrutura, mas hoje temos uma profissão mais madura e que vai amadurecer cada vez mais. E agora com certificação, regulação, ferramentas, escolas, principalmente com profissionais e clientes cada vez mais conscientes. Mas a gente ainda tem um caminho enorme pela frente. Nós temos que democratizar o acesso a esse profissional, às finanças independentes. A gente precisa formar mais planejadores, nós precisamos fazer com que o Brasil entenda de verdade o valor de ter alguém do seu lado e não do lado da comissão. Então esse é o papel da Astera, esse é o meu papel e esse pode ser o seu também. Então se você é cliente ou quer se tornar um cliente, saiba que as portas estão abertas, você pode começar com diagnóstico, ou com planejamento financeiro recorrente, ou com consultoria de investimento, ou com curso digital. E se você é profissional da área ou quer migrar para esse modelo, saiba que tem espaço para você aqui. A gente tem método, tem ferramenta, tem gente disposta a caminhar junto. E se esse vídeo fez sentido para
você, deixa aqui seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você quiser entrar em contato com a nossa equipe, é só entrar aqui na descrição e mandar uma mensagem, conversa com a gente, que a gente também te ajuda a saber qual que é o seu próximo passo. Um abraço!